Certo, pessoal? Então hoje eu trago aqui dicas para a redação da PC Ceará, tá? Então, para o pessoal que já vinha estudando comigo, né, redação, né? Então, a redação normal tinha aquela estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Na redação da Polícia Civil do Ceará, essa estrutura é um pouco diferente, tá? Então, não tem introdução e nem a conclusão, tá? Então, a ideia é ir direto para os tópicos, tá? Então, geralmente vai ter 3 tópicos, tá? E você responde direto aos tópicos, tá? Responde diretamente às perguntas de cada tópico, tá? Então, aqui, vamos ver primeiro aqui a estrutura do edital, né? O que diz o edital em relação à redação, tá bom? Então, aqui, ó, serão 4 textos discursivos, tá? De 10 a 15 linhas, tá bom? Então, vai ter que realmente que responder a esses itens de forma direta, tá? Porque é no máximo 15 linhas, então não vai ter tempo para, na verdade, não vai ter espaço para colocar uma introdução, tá? Então, a ideia é responder diretamente os itens, tá bom? Beleza. Aí aqui, ó, a prova discursiva será de 100 pontos, tá? No máximo 100 pontos. Então, são 4 textos, cada texto com 25 pontos, tá? E a ideia é, para ser aprovado, é fazer no mínimo 60%, tá? Então, tem que ter 60% de acertos no total aqui das 4 redações, tá? Beleza. Então aqui ó, tem os aspectos macroestruturais, o que será corrigido na sua redação, tá? Então aqui ó, legibilidade e apresentação, tá? Então vale 1 ponto, tá? Então, o que é isso aqui? Letra legível, tá? Pode ser letra cursiva ou letra de forma, tá? O importante é que ela seja legível, tá? Além disso, respeito às margens, tá bom? Além disso, respeito às margens, letra legível, né? Sem muitos borrões, tá? Então, a ideia também é retificar o erro da forma correta, tá? Então, o que seria isso, tá? Só para mim ir adiantando um pouco aqui, tá? Então, errou, a forma correta de retificar esse erro é só o traço na horizontal aqui na palavra, tá? Certo. Beleza. Aí, ó, além disso, apresentação e legibilidade vale 1 ponto, tá? Então aqui, ó, cada questão dessa, né? A apresentação, legibilidade vale 1 ponto. Aspecto 1, aspecto 2 e aspecto 3, cada aspecto desse vale 3 pontos, tá? Então, isso aqui é porcentagem, né? Então aqui, ó, o que isso quer dizer? Que a apresentação vai valer ali 10% da nota, né? O aspecto 1, aspecto 2 e aspecto 3 vão valer 90% da nota, né? Relativo a cada questão discursiva, tá bom? Beleza. Aí aqui tem outros detalhes, tá? Dos aspectos microestruturais, tá bom? Que vai ser ortografia, acentuação, né? Adequação vocabular, repetição ou omissão de palavras, tá? Então, a ideia, você começa com a nota máxima, né, na redação e vai perdendo pontos nos aspectos macroestruturais, né, que é apresentação, né, e a resposta aos itens, item 1, item 2 e item 3, tá? Além disso, perde ponto nos erros de ortografia, adequação vocabular, repetição e omissão de palavras, né? Falhas na estrutura frasal, pontuação, emprego de conectores. Então aqui ó, tem isso aqui é coesão, né? Então para os alunos que já me acompanham também, né, tem a situação, né, da coesão e da coerência, tá? Então isso aqui tira ponto também, tá? Certo. Aí, ó, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, né?
emprego e colocação dos pronomes, tá? Então, ficar ligado na colocação pronominal, né? Na ênclise, né? Não pode começar o período com a próclise, né? Ficar ligado na situação do uso da ênclise e da mesóclise, né? Mas o erro mais comum nas redações é começar o período com a próclise, né? O pronome no início do período, porque isso é proibido, tá bom? E claro, tem outros vícios de linguagem aqui que tiram ponto também, tá? Por exemplo, a repetição desnecessária, tá bom? Mas isso eu vou corrigindo com as correções de cada um, tá? Beleza, então aqui ó, na nota final, né, a nota final vai representar 2 vezes o aspecto A, que é o aspecto macroestrutural, menos 3B, né, que é o aspecto microestrutural, dividido pelo total de linhas, tá? Então, a ideia é realmente, apesar de você poder fazer de 10 a 15 linhas, a ideia é fazer o máximo de linhas, tá? Porque quanto mais linhas você fizer, menos maior vai ser sua pontuação, porque de acordo com o cálculo da nota, né, os aspectos microestruturais serão divididos pelo total de linhas, tá? Então, levando isso para a matemática, quanto mais linhas você fizer, mais erros microestruturais você pode ter, tá? Porque vai dividir pela quantidade de erros microestruturais, né? A quantidade de erros microestruturais divide pela quantidade de linhas, tá bom? Beleza. Então aqui a apresentação da redação, tá? Beleza. Agora eu quero mostrar para vocês como se estrutura a redação nesse formato, né, da Polícia Civil do Ceará, tá? Então, a ideia, né, eu trouxe aqui um tema de redação, tá? E trouxe com minha letra, tá? Para vocês terem uma ideia, né, de uma letra legível, né? E de que se pode usar a letra de forma, tá? Então aqui o detalhe da letra de forma é destacar a letra maiúscula, né, em um tamanho maior do que as demais letras, tá? Então aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a letra maiúscula, tá? Apesar de ser toda em letra de forma, essa primeira letra, como representa uma letra maiúscula, você tem que destacar ela, tá? Tem que botar em um tamanho maior que as outras letras, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, eu trouxe um tema de redação, tá? Esse tema vai ser o primeiro tema para todos os alunos da Polícia Civil do Ceará, tá? E aqui, ó, o que o tema pede, né? Redija de forma fundamentada, né? Então aqui, ó, forma fundamentada, um texto dissertativo acerca da inviolabilidade domiciliar, garantida pela Constituição Federal, no artigo 5º, né, inciso 6, tá? Aí, ó, em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos, né? Conceito de domicílio, né? De acordo com o Código Penal, hipóteses de admissibilidade de violação domiciliar, né? Então, quando é que esse domicílio pode ser violado, né? Invadido, tá? E aspectos 3, né, ou C aqui, autoridades com poder de ordenar a violação domiciliar, tá? Então, eu trouxe esse tema para me mostrar para vocês como eu estruturo essa redação, tá? Porque o que acontece na maioria dos casos, né, que as pessoas têm dificuldade de montar sua redação, tá? É no momento do início, né, no momento de começar a pensar sobre o tema, tá? Então, a ideia, né, num primeiro momento, vocês vão ver o tema da redação, tá? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é interpretar o tema, tá? Então aqui, ó, nesse tema, por exemplo, eu sei que o tema central aqui, né, é a inviolabilidade domiciliar, tá? Beleza. Então, eu já vou ter na cabeça que, segundo a Constituição, o domicílio
é inviolável, tá? Esta é a regra, tá bom? Então, aqui, ó, na redação ele vai trazer realmente itens relativos à inviolabilidade domiciliar, tá? Então, aspecto 1, né? A letra A aqui, conceito de domicílio, tá? Então, na sua redação, você já tem que ter em mente que você vai ter que trazer esse aspecto aqui, ó, propriamente dito no seu texto, tá? Então, tem que trazer conceito de domicílio, tá? E segundo o Código Penal, tá bom? Além disso, vai ter que trazer, ainda ligado aqui, ó, a inviolabilidade domiciliar, tem que trazer hipóteses de admissibilidade de violação domiciliar, segundo a Constituição, tá? Então aqui, ó, o aspecto 2 aqui, a letra B, já traz a exceção da inviolabilidade domiciliar, tá? Então vão ser as hipóteses em que o domicílio pode ser violado, tá bom? E a letra C traz a autoridade ou autoridades que podem determinar a violação domiciliar, tá? Então aqui, ó, percebam que há uma progressão na redação de vocês. Primeiro, vai trazer o conceito, né, de domicílio, tá? Depois vai trazer as hipóteses de admissibilidade de violação desse domicílio, tá? Então aqui, ó, um aspecto está ligado ao outro, né? De forma progressiva aqui, tá? E a letra C aqui pede para vocês abordarem as autoridades que podem violar esse domicílio, tá? Então aqui, ó, a letra C está vinculada à letra B, né? E a letra B está vinculada à letra A, tá? Então aqui, ó, a redação de vocês já tem que cumprir um requisito da redação, né? Do edital, que é a progressão textual, tá? Então aqui, ó, vai trazer um conceito, né? Que é o conceito de domicílio, depois vem as hipóteses de violação desse domicílio e depois, né, vai vir as autoridades que podem autorizar essa violação do domicílio, tá bom? Beleza, diante disso, né, analisei a redação, né, interpretei ela, sei que eu vou falar de inviolabilidade domiciliar, né, vou trazer conceito, vou trazer as hipóteses de violação e vou trazer as autoridades que podem determinar a violação, tá? Então aqui, ó, eu vou montar o meu mapinha mental aqui, eu chamo de mapa mental da redação, tá? Da estrutura, né? Então aqui, ó, eu interpretei minha redação e agora eu vou fazer o rascunho, né? Na própria redação lá, na própria folha de rascunho da redação de vocês, tá? Então aqui, ó, da letra A, o que que eu preciso saber, tá? Então aqui, ó, eu tenho que saber do conceito de domicílio, que é qualquer local habitado, tá? Então isso aqui, ó, eu estou montando o meu esquema para eu escrever minha redação, tá? Então aqui, ó, em relação à letra A, então vou trazer todas as informações que eu tenho disponível na minha cabeça, né? Em relação ao conceito de domicílio, tá? Então eu sei que domicílio é qualquer local habitado, né? Então pode ser uma casa, apartamento, hotel, né? Além disso, o domicílio pode ser qualquer ambiente de habitação coletiva, então hotel, pousada, motel, tá? Além disso, né, o domicílio pode ser qualquer local no qual se exerce uma profissão, tá? Aí, nessa terceira situação, né, tem uma ressalva aqui, ó, desde que seja de acesso restrito ou fechado ao público, tá? Então, esse local de exercício da profissão pode ser um escritório de advocacia, né? Um consultório médico, tá? Então, isso eu já estou esquematizando aqui, né, na minha cabeça e no papel, né? Na verdade, estou tirando da cabeça e jogando no papel, né? Em forma de esquema, né? Em forma de mapa mental, para, no segundo momento, eu transcrever a minha redação, tá bom? Beleza, então já joguei tudo que eu sei aqui em relação ao aspecto A, tá bom? Agora, vou buscar informações,
né? Vou jogar informações no papel de tudo que eu sei em relação ao aspecto B aqui, que é hipóteses de admissibilidade da violação domiciliar, né? De acordo com a Constituição Federal. Beleza. Aí vou puxando na cabeça, né? E jogando no papel aqui, ó. Em relação à letra B, né? Para se invadir, na verdade invadir não, para se violar o domicílio é necessário consentimento do morador, tá? Além disso, pode ser se houver flagrante delito, né, desastre ou para prestar socorro. Beleza. Tenho mais 3 hipóteses aqui de violação domiciliar. Por fim, né, tem uma determinação judicial, a ordem do juiz, tá? E nessa ordem do juiz, na determinação judicial, ela só pode ocorrer durante o dia, tá? Então tem essa ressalva, tá? Então joguei para o papel também tudo que eu sei em relação a hipóteses de admissibilidade da violação domiciliar, tá? Claro, eu estou jogando aqui um esqueleto, né? Quando eu estiver escrevendo a redação, vai vir mais ideias na minha cabeça, tá? Isso aqui é só um esqueleto, só um esquema, né? Para mim não partir do zero, né? Para eu não partir do zero, tá bom? E em relação à letra C, ela é bem simples, né? Ela pede aqui autoridades ou autoridade que tem o poder de ordenar a violação domiciliar, tá? Então, como eu sei que, de acordo com a Constituição, só o juiz pode decretar a violação domiciliar, né? Então eu coloco aqui, ó, Poder Judiciário é o responsável, né? É a autoridade, é a única autoridade responsável que pode determinar a violação domiciliar. Beleza. Então aqui, ó, tô lá na hora da prova, né? Já interpretei a redação, já sei o que ela pede, né? E já fiz o meu esquema, né? Relativo ao item A, ao item B e ao item C. Agora, né? É só jogar no papel, tá? A ideia é sobrar tempo para você fazer o rascunho e depois passar para o texto definitivo, tá? Mas dependendo da situação, né? Dependendo do tempo de prova, se você não tiver tempo para fazer o rascunho, né? Com essas informações, você já pode jogar direto para o texto definitivo, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, vamos agora para o texto da redação, tá? Então aqui, ó, eu destaquei em vermelho, né, os pontos de coesão textual, tá? Então tá em vermelho aqui. O que está em azul aqui são os pontos de embasamento, fundamentação, né? Fundamentação. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Porque aqui a própria redação pede aqui, ó, para você falar de forma fundamentada, tá? Então, como que eu vou fundamentar minha redação? Através de discurso de autoridade, texto legal, né, exemplos, tá bom? Então aqui, ó, eu posso embasar de acordo com o Código Penal, né, Código Penal, de acordo com a Constituição Federal, né, e de acordo com exemplos. Então aqui, ó, tenho exemplos, né? Aqui, ó, mais exemplos, tá bom? Então aqui, ó, eu estou embasando a minha redação, fundamentando ela, né? Apoiando minhas afirmações em outras fontes, né? Outras fontes mais seguras, né? Como textos legais, discurso de autoridade, exemplos, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, o que está em vermelho? Coesão textual, tá? Então eu fiz essa redação destacada em cores justamente para vocês terem ideia disso, né? Então aqui, ó, o que está em vermelho? Coesão textual. O que está em azul? Embasamento, fundamentação. E o que está em preto é o texto, né? Propriamente dito, o conteúdo, tá? Então aqui, ó, se a gente voltar aqui, ó, para a redação, né? Aqui, na verdade, para os aspectos que a banca cobra, tá? Então, aqui, ó, primeiro aspecto, apresentação e legibilidade. O que é isso, né? Então, aqui, ó, respeito às margens, tá? Então, aqui, ó, tem que ir até o finalzinho da linha e não ultrapassar ela, tá bom? Além disso, né?
a retificação correta dos erros, tá? Então, errou, né? Rasurou, traça uma linha na horizontal, na palavra, e escreve ela novamente na frente. Nada de fazer parênteses, nada de riscar toda a palavra. O modo correto é esse. É só um traço na horizontal, no meio da palavra, e escreve ela novamente, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, cumpri os aspectos aqui, ó, o aspecto macroestrutural relativo à apresentação e legibilidade, tá? Então aqui, ó, letra legível, né, letra de forma, posso utilizar a letra de forma, destacando a letra maiúscula em um tamanho maior que as demais letras, tá bom? E sempre fazer isso aqui, ó, letra maiúscula, maior que as demais, maior que as demais, tá bom? Beleza. Então, cumpri o requisito da legibilidade e a apresentação, tá? Apesar de ter rascunho, rasuras aqui, ó, eu corrigi da forma correta, tá? Que é um tracinho na horizontal. Beleza. Então aqui, ó, voltando mais um pouco, ó, em relação aos aspectos macroestruturais ainda, então aqui, ó, aspecto 1, aspecto 2 e aspecto 3, tá? Então, em relação aos aspectos, um ponto importante para se observar é de separar cada aspecto para um parágrafo, tá? Então aqui, ó, o primeiro parágrafo eu falo só do aspecto 1, segundo parágrafo só do aspecto 2 e terceiro parágrafo só do aspecto 3, tá bom? Isso é conteúdo, tá? Além disso, né, como eu falei, né, que a redação vai ser só de 15 linhas, então tem que ir direto ao ponto, tá? Então aqui, ó, o que o item 1 pede, né? Conceito de domicílio, né? Então vou jogar tudo isso aqui que eu já esquematizei para a minha redação, tá? Então aqui, ó, no primeiro parágrafo, o que eu falo, né? Primeiramente, é importante destacar que, segundo o Código Penal, domicílio é, né, dois pontos, qualquer local habitado, a exemplo de uma casa ou de um apartamento, né, ponto e vírgula, qualquer ambiente de habitação coletiva, como uma pousada ou um hotel, ponto e vírgula, qualquer local no qual se exerce uma profissão. Aqui, ó, tem a ressalva, desde que o acesso seja restrito ou fechado ao público, né? Aí eu coloco aqui, ó, um exemplo, né? Escritório de advocacia, por exemplo. Ponto. Aí, logo, resta frisar que o conceito de domicílio é bem amplo, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, eu trouxe o aspecto 1, né? Separei o parágrafo 1 só para o aspecto 1, que era o conceito de domicílio, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu tenho que trazer as palavras-chave de cada aspecto bem no início do período, tá? De cada parágrafo, tá? Então aqui, ó, a letra A é relativo ao conceito de domicílio, tá? Então aqui, ó, o examinador vai buscar essa palavra aqui, ó. Então aqui, ó, domicílio, tá? No parágrafo 1. Então ele vai saber que eu estou falando do aspecto 1 aqui no parágrafo 1 e só reservei o parágrafo 1 para falar desse aspecto, tá? Beleza. Então aqui, ó, alguns pontos a serem observados ainda. Para a sua redação ter coerência, o ideal é ter períodos pequenos, tá? Então aqui, ó, eu começo a falar e trago sinais de pontuação aqui, ó, 2 pontos, né? O ponto aqui, então aqui, ó, períodos bem pequenos, tá? Um período no máximo aí com 2 linhas, tá? Então aqui, ó, esse período aqui, ó, começa na linha 8 e vai até a linha 9, tá? Então, o período, relembrando, o período é de onde você começa a falar até o ponto final, tá? Então, a ideia é trazer períodos pequenos, né, para fomentar, né, para apoiar a característica da coesão, da coerência, tá? Para não ficar um texto sem sentido, tá? Então você traz um período pequeno, né? Escreve um pouco, pontua, traz o recurso coesivo, tá? Então aqui, ó, nesse ponto, né? O recurso coesivo ele vai fazer a retomada do que você falou anteriormente
e vai dar vazão para o que vem depois, tá? Então aqui, ó, a ideia é trazer pontos de coesão textual, tanto entre os parágrafos, tá? Então aqui, ó, começo com coesão textual aqui, ó, primeiramente, né? Aí aqui, ó, no segundo parágrafo, ó, entretanto, então estou ligando o segundo parágrafo ao primeiro, por fim, estou ligando o terceiro parágrafo ao segundo, tá? Então a coesão faz essa costura entre os parágrafos, tá? E aqui, ó, dentro dos períodos também tem que ter essa coesão textual. Então aqui, ó, logo é coesão textual. Estou retomando o que eu falei anteriormente e dando vazão para o que vem depois, tá bom? Beleza. Aqui também, ó, nesse ponto, retomei o que falei anteriormente e estou dando vazão para o que vem depois. Aqui, ó, nesse último caso, né? Então, retomei o que eu falei anteriormente e estou dando vazão para o que vem depois, beleza? Então, a ideia da redação de vocês é trazer períodos pequenos, tá? Para contribuir com a coerência textual e, além disso, trazer pontos de coesão textual, né? Conjunções, né? Por exemplo, entretanto, primeiramente, por fim, nesse sentido, assim, tá bom? Então, você tem que trazer sempre pontos de coesão, né? Retomada do que você falou e vazão para o que vem depois, tá? Beleza, vamos aqui voltar para o aspecto 2, tá? Então, aspecto 2, hipóteses de admissibilidade de violação domiciliar segundo a Constituição, tá? Então, aqui, ó, o que eu falo no parágrafo 2, que é relativo ao item 2, né? Ao item B. Né? Aí eu continuo falando aqui, ó, coesão textual. Né? Entretanto, apesar da vastidão do conceito domiciliar, essa garantia, né? Então, que garantia é essa? Garantia do domicílio, né? Da inviolabilidade domiciliar, tá bom? Então, aqui, ó, entretanto, apesar da vastidão do conceito domiciliar, essa garantia dada pela Constituição não é absoluta. Beleza, então eu estou dizendo que a inviolabilidade domiciliar não é absoluta, não é um direito absoluto, né? Nesse ponto, podemos afirmar que o domicílio pode ser violado nas seguintes situações, né? Aí eu vou citar aquelas situações que estão no meu esquema aqui, né? Beleza. Aqui, ó, nas seguintes situações, né? Por consentimento do morador, né? Ponto e vírgula, em razão de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro e por ordem judicial, né? Aí aqui, ó, nesse último caso, né? Então aqui, ó, coesão textual. Nesse último caso, somente durante o dia. Beleza, cumpri aqui o item B, tá? Aí, item C, o que ele pede, né? Aqui autoridade ou autoridades que podem determinar a violação domiciliar, né? Aí, para fechar a redação, né, o último aspecto aqui, né? Então, nesse último parágrafo, né, com certeza o tema da redação ele vai encaminhar você para o terceiro item ser como se fosse uma conclusão, tá? Então, a ideia é jogar um conectivo aqui de conclusão, né? Então você pode usar por fim, por derradeiro, diante do exposto, tá bom? Então aqui eu coloquei por fim, é salutar, enfatizar que a única autoridade que tem o poder legal para ordenar a violação domiciliar é o juiz, né? Aí, ponto, né? Teve uma retificação aqui da forma correta, né? Ponto. Assim, uma ordem de violação emanada por um delegado, por exemplo, é ilegal. Tá? Então, percebam, né, que esse texto respondeu todos os itens, né, de forma fundamentada, como pedia o tema da redação. Tá? Então, tem alguns alunos que têm dificuldade ainda de, né, suprir
essas 15 linhas, tá? Então fica com a dificuldade ali de chegar à 10ª linha, por exemplo. Então, a ideia para isso, né, é trazer a parte teórica, né, a parte de conteúdo, né, da redação em si, né? Então aqui, por exemplo, o que é conteúdo aqui no conceito de domicílio? Conteúdo é o que está em preto. Então aqui, ó, qualquer local habitado, né, um ambiente de habitação coletiva, né, e qualquer local que se exerce uma profissão. Esse é o conteúdo, tá? Se você jogar só o conteúdo na sua redação não terá embasamento, não estará feita de forma fundamentada, tá? Então, para isso, para fundamentar melhor sua redação, né, para embasar ela em fontes, né, você joga aqui, ó, o que está em azul. Então aqui, ó, texto legal, né, exemplo, né, casa é exemplo, apartamento é exemplo, né? Aqui, ó, pousada, hotel é exemplo, tá? Então, essa fundamentação, além de aumentar a quantidade de linhas da sua redação, vai aumentar sua nota, porque está cumprindo a exigência de fundamentação da redação, tá? Então, você vai fundamentar através de texto legal, discurso de autoridade, exemplos, tá bom? A melhor forma, para mim, é através de exemplos, né? Então, você não lembra de um artigo, né, do Código Penal ou da Constituição, traz um exemplo, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, de local de exercício da profissão, né? Então, eu trouxe como exemplo um escritório de advocacia, tá? Mas, se você tivesse com dificuldade de preencher a quantidade de linhas com conteúdo, você poderia jogar outro exemplo aqui para suprir a quantidade de linhas, tá? Então, você poderia trazer um escritório de advocacia, né? Um escritório de contabilidade, um posto médico, né? Um consultório odontológico, tá bom? Então você traria exemplos, né, para aumentar a quantidade de linhas e fundamentar seu texto, tá bom? Beleza. Aí aqui, ó, percebam que em todos os parágrafos, né, cada parágrafo representa um item, em todos os parágrafos eu trouxe uma fundamentação. Não fiquei só no conteúdo, tá? Então aqui, ó, para o item 1, né? Para o item 1, eu trouxe como fundamentação o Código Penal e trouxe exemplos, né? Exemplo da casa, do apartamento, do hotel, da pousada, né? Do escritório de advocacia, tá bom? Então, deixem claro que isso é um exemplo também, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe aqui escritório de advocacia, por exemplo, tá bom? Aqui, ó, a exemplo de uma casa ou de um apartamento, tá bom? Então, deixem claro que isso é um exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, pode trazer a palavra exemplo por extenso ou pode trazer um como aqui que funciona como exemplo, né? Como é uma palavra que denota exemplo, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, no aspecto 1, eu trouxe exemplos para fundamentar meu texto e também trouxe o texto legal aqui, ó, que é o Código Penal, tá bom? Beleza. Item 2, o que eu trouxe para fundamentar? Trouxe a Constituição Federal, tá bom? Então, a ideia também aqui, ó, quando você vai escrever uma palavra, né, tipo um texto legal, né, mais de uma vez no texto, você traz ela aqui, ó, por extenso, né, na primeira vez que você escrever ela. Então, aqui eu trouxe Constituição Federal e coloquei entre parênteses aqui, ó, as iniciais, né, Constituição Federal de 1988, e nas próximas vezes que você for escrever Constituição, você não precisa escrever ela por extenso, pode trazer só aqui, ó, CF/1988, tá bom? Beleza, então aqui, ó, o que eu trouxe para fundamentar o aspecto 2, né? Trouxe o texto legal, Constituição, né?
E trouxe aqui, deixa eu ver se tem exemplo. Não tem exemplo, tá? Mas já trouxe uma fundamentação, que é o texto legal, tá? Então esse texto também, esse item está bem fundamentado, porque eu apoiei ele na Constituição, tá bom? Beleza. E o item 3, né, eu também trago aqui um exemplo para fundamentar o conteúdo, tá? Para embasar as minhas afirmações, tá bom? Beleza, então é isso, pessoal. É basicamente isso, né? A redação para a Polícia Civil do Ceará tem essa característica, tá? Não traz a introdução, né? Você tem que ir direto aos pontos, lembrar, né? Dos recursos coesivos, tá? Então aqui, ó, tem que ter a costura entre os parágrafos, né? E dentro dos parágrafos entre os períodos, tá bom? E além disso, né? Respeito às margens, porque é um requisito da macroestrutura, tá bom? Além disso, letra legível, tá? Então pode usar letra cursiva ou letra de forma, tá? Eu, como não tenho uma letra tão boa, eu prefiro usar a letra de forma, tá? Aí vai a critério de cada aluno, tá? Mas para aqueles alunos que têm uma letra ruim, a ideia é ir treinando a letra de forma, tá? Ver se é o caso, se você consegue escrever de uma forma rápida, tá bom? Porque com certeza, né, uma letra boa já traz ao examinador mais vontade de ele ler sua redação de forma completa, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, lembrando, né? Respeito às margens, letra legível, né? Isso é o aspecto macroestrutural, tá? Além disso, no aspecto macroestrutural, responder aos 3 itens, tá? Então aqui, ó, item 1, item 2, item 3, tá bom? Separando um parágrafo para cada item, tá bom? Não tem problema um parágrafo ser maior que o outro, tá? Porque aqui, ó, percebam que o item 1, ele exige mais conhecimento, mais conteúdo do que o item 3, tá? Então, isso é normal, o item 3 aqui nessa redação ficar menor do que o item 1, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, respeito às margens, letra legível, responder a cada item em um parágrafo separado, tá? Então, separar um parágrafo para cada item, né? Períodos pequenos, tá? Para contribuir com a coerência, né? Então falou um pouco, pontuou, traz recurso coesivo, né? Uma conjunção ligando o que você falou anteriormente e dando vazão para o que vem depois, beleza? E embasar seu texto em texto legal, em discurso de autoridade, em exemplos, tá bom? A ideia é trazer exemplos, que é uma forma mais fácil de embasar seu texto, tá? Mas sempre que possível, né, traga o Código Penal, a Constituição, tá bom? Só citando mesmo, não precisa nem citar o parágrafo em si, o inciso, tá bom? É só citar, né? De acordo com a Constituição, de acordo com o Código Penal, segundo a Constituição, segundo o Código Penal, tá bom? Beleza. E, no mais, tentar fazer aqui, ó, o máximo de linhas possíveis, tá bom? Porque no cálculo da nota, quanto mais linhas você escrever, maior será a sua nota, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp. É só mandar uma mensagem que eu respondo assim que possível, tá? Espero que esse vídeo ajude aí a sanar a dúvida, qualquer dúvida em relação ao texto da Polícia Civil do Ceará, tá? Para falar a verdade, esse tipo de redação é bem mais fácil do que aquela redação que exige introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Nesse tipo de redação, você vai falar realmente, vai direto ao ponto, né? Falou do item 1, falou do item 2, falou do item 3, né?
e embasou sua redação, né? Trouxe texto legal, trouxe exemplo, fechou. Vai com certeza tirar uma nota muito boa, tá? Então agora é treinar, tá? Fazer tantas redações quanto possíveis até o dia da prova, tá? E claro, tem que estar afiado naqueles assuntos teóricos, tá? Nos assuntos específicos, tá? Então aqui, ó, tem que estar afiado em direito penal, direito penal extravagante, direito processo penal, direito administrativo, direito constitucional e legislação específica, porque essas serão as matérias cobradas na redação, tá? Então não adianta nada você saber como montar a redação, como estruturá-la, se você não souber não souber sobre o assunto, né? Então cai, por exemplo, um assunto de direito penal e você não viu esse assunto na teoria, com certeza você não vai conseguir escrever sobre ele, tá? Então, até por isso, eu estou preferindo que os alunos avancem mais na teoria para só depois fazer as redações, tá bom? Então é isso. Como eu falei, qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp, é só falar, tá? Até mais e bons estudos.